não sei. Pronto. Agora sim, eu ouvi. Agora está gravando. Só para... Pronto, mais fácil assim, então. Deixa eu ver aqui para entrar em tela cheia. Todo mundo consegue ver tranquilo? Marcelo? Perfeito. Você não nos vê, né? Porque eu e o Jean estávamos fazendo joinha. Agora eu consigo ver aqui. Mas Sim, tá tem perfeito, gente entrando, cara. mas as pessoas se acham depois. Não, perfeito. O pessoal está postando coisa no chat. Marcelo, você consegue ficar de olho nessa parte? Só para eu não... Pode deixar, estou acompanhando tudo aqui. Valeu, só para eu não ficar Tá, perdido aqui no meio. Então eu coloquei esse tema, esse título bem amplo e que diz muito sem dizer nada, né? Leitura e alteridade, como interpretar os quipos incas e os códices astecas. É claro que eu não vou conseguir ensinar ninguém a interpretar os quipos incas e os códices astecas, mas a ideia é justamente pensar essa questão, né? Pensar esse primeiro contato que a gente tem com esses textos, se é que a gente pode chamar de texto, e como a gente tenta interpretar isso, né? Quais são as formas que a gente tem hoje a nosso dispor para tentar interpretar esses materiais que não estão na tradição europeia que a gente aprende na universidade, né? Então, é realmente um exercício de alteridade, um exercício de olhar para esses materiais e tentar entender esse outro que está ali, né, sem tentar transformar aquilo em algo semelhante a nós, né? Entender que é outro mesmo, é muito diferente e está tudo bem. Então, eu não sei se vocês já viram um quipo, se vocês já viram o que é um códice, que eu estou chamando aqui de asteca, vocês vão ver que tem alguns problemas com o nome também, mas eu coloquei aqui, deixa eu ver se o zoom... deixa eu... Que bom. Aqui vocês têm dois objetos, né? Aqui à esquerda vocês têm um quipo. O quipo é essa estrutura. Eu vou depois mostrar o que é uma estrutura. Eu vou detalhar a estrutura de um quipo, mas é esse objeto feito de cordas, né? E que é usado para guardar informações relevantes. E na direita vocês têm uma página, também é um conceito complicado, mas uma página de um códice ali da Mesoamérica, né, a gente pode chamar de asteca, que é o Códice Borgia. Foi feito antes da chegada dos espanhóis. Então, não tinha nenhum contato com a prática de manuscrita europeia, né? E você tinha uma vasta produção manuscrita aqui na América Central e no território que hoje é o México. Tem uma tradição muito grande lá de manuscritos. Aí vocês têm uma página, vocês veem que não é uma escrita como a que a gente está acostumado, mas é uma produção, ali você tem uma série de conhecimentos codificados. E então, o que eu queria tentar hoje aqui é basicamente discutir como se codificam esses conhecimentos, né, o que a gente sabe em termos muito básicos desse conhecimento codificado, e possíveis caminhos para, se vocês tiverem interesse em pesquisar mais sobre isso, vocês seguirem depois. Tá? Quero começar pelos incas, porque estão mais próximos, né? E assim também eu ajudo a Ana, né? Que assim o sofrimento dela passa mais rápido. E me ver falando dos incas. Assim, eu falo todas as bobagens agora, Ana, e depois a gente segue para outra parte, né? Eu espero que eu não cometa nenhuma atrocidade aqui com o teu objeto de estudo. Isso aqui é um mapa bem, vocês podem achar isso na internet sem nenhuma dificuldade, né? Eu peguei um mapa bem simples mesmo, para que a gente possa ter uma visão ali do que seria do que é esse território inca, entre aspas, que a gente está lidando, tá? De onde isso se expande. Deixa eu só tentar... Vocês conseguem ver essa luzinha? Vermelho aqui? Sim, a gente consegue. Boa. O mapa está um pouco, a gente não consegue ver muito bem. Se conseguisse aumentar um pouquinho, não sei se dá. Mas por estar pequeno, você diz? Não dá para... Eu, pelo menos, eu não sei se é um problema da minha miopia, né? Mas não dá para ler, por exemplo, as informações direito.
Putz, pior Mas que tudo aqui bem, você vai ler, acho que não vai Peraí, ter deixa eu problema. ver aqui. Ajuda se eu fizer assim? Aí, Tá, perfeito. legal. Agora sim. Aí eu só perco a mãozinha. Deixa eu... Ah, não. Voltou a mãozinha, aparentemente. E desapareceu. Bom, não importa. Dá para ver a mãozinha, Caio, dá para ver. Tá. Não, perfeito, perfeito. É porque às vezes o cursor fica visível só para mim e não fica para vocês. Não, a Em gente está algumas vendo a situações, mãozinha assim. maravilha. Bom, então aqui esse território Inca, né, na verdade a minha ideia com isso não era propriamente discutir geografia, mas só mostrar mais ou menos onde estão esses povos e onde está essa tradição, né, dos quipos. Isso é o território Inca de uma forma muito geral, né? Vocês veem que ele começa aqui nessa mancha mais escura, vermelha mais escura aqui, em torno do lago Titicaca, se não me falha a memória, no Peru. Aqui está o Peru, no território que hoje é o Peru. E é um império que tem uma sociedade com um espírito expansionista, assim, né? E isso fica muito claro se vocês pensarem que as datas aqui mostram que é um império muito recente, um império que não teve uma duração de muitíssimos séculos ali para atingir toda essa área demarcada. O império começa aqui nessa região, vai se expandindo, primeiro vai aqui ao norte, né, toda a costa aqui do Peru, a parte aqui do Equador, depois desce. Alguém está dizendo algo no chat. Tá, perfeito. Depois descem aqui, pegam parte da Bolívia, uma boa parte da costa do Chile e uma parte do território da Argentina. Então, se vai mais para cima, novamente, no outro movimento expansionista, pega uma maior parte ainda aqui do Equador e chega até a pegar uma partezinha da Colômbia. Claro que tudo isso que eu estou dizendo, esses países não existiam na época. Né? Eu estou usando os termos de agora para que a gente tenha uma noção geográfica só. Né? Mas, ainda assim, mesmo sem essa noção toda, vocês veem que é um bom pedaço de terra. Tem um movimento expansionista muito grande. É um povo que se origina num espaço muito delimitado aqui. E quando a gente vê esse tipo de coisa, qualquer império, de qualquer época da história, a primeira questão que se impõe é como que eles exercem poder nesse lugar. Porque é uma terra muito grande. Né? Como que você consegue estar presente aqui na Colômbia e aqui na ponta sul desse império, no Chile? Como você faz o poder do império se sentir nessas duas partes? Né? E aí a gente chega no nosso objeto, que são os quipos. Né? Vocês veem aqui, esse é um quipo camayo, né? Aqui tem várias formas de escrever isso. Quipo pode ser escrito com QU ou com KH, né? Também. Algumas pessoas em português usam O em vez de U aqui, enfim. Tem várias convenções, mas enfim, são só convenções. Eu usei essa porque, sim, né? Mas várias são possíveis. Aqui vocês têm de um códice espanhol, né, de 1590, a representação de um desses quipucamayos, né, que eram os funcionários da burocracia, de certa forma, do Império Inca, capazes de produzir e ler esses quipos, né, esses instrumentos de corda que registravam informações. Agora, que tipo de informação eles registravam e por que isso era importante para a manutenção de um império? Aqui vocês vão ter basicamente informações numéricas. Né? A vasta maioria do que a gente conhece hoje, pelo menos, dos quipos são com registro de informações numéricas. Então, quantidade de pessoas em cada vilarejo, quantidade de grãos colhidos em determinada região, né? Tudo isso era contabilizado nesse instrumento de corda, que pode ter, enfim, a extensão que for, né, pode ser dividido e tudo mais. E pode, inclusive, ser emendado. A parte divertida do quipo é que você pode, de fato, emendar um quipo no outro, se eles têm informações semelhantes. Né? Então, digamos que a gente vai para vilas diferentes, né? Eu posso fazer a contabilização de número de pessoas lá, em idade para poder lutar uma guerra pelo Império,
e o Marcelo faz essa mesma contabilização na outra vila, mas se a gente vai levar isso para um nível da burocracia acima da nossa, a gente pode emendar os 2 quipos e entregar para eles essa peça única, né? Então, os quipu camaios, eles eram fundamentais na manutenção do poder do Império Inca, né? Que a gente sabe que o poder se tem de 2 formas. Se mantém por força militar, só que isso é caro, isso envolve uma resistência normalmente muito grande dos povos submetidos, né? E dificilmente você consegue manter o poder militar por um longo período de tempo, né? Há um limite para que você possa usar só a força física, né, para impor o seu poder, ou por meio do poder hegemônico, que é justamente esse, né? É você deter o conhecimento sobre as regiões, é você saber, você ter um certo, quase um poder cultural, digamos assim, sobre esses povos, né? Então, nós temos relatos, evidências de que os quipu camaios liam publicamente os quipus que eles traziam. Então, eles viajavam de vila para vila, e inclusive viajavam longas distâncias, não eram distâncias curtas só. Então, você imagina que você está num vilarejo com pouquíssimas pessoas, vem uma pessoa que você não conhece muito bem quem é, com esse instrumento na mão, que você identifica, você sabe mais ou menos como isso funciona, e a pessoa senta em público, enfim, senta, fica em pé, tanto faz, mas em público, e ela, passando as mãos nessas cordas, ela começa a dizer que essa cidade tinha tantos homens, tinha tantas mulheres com tal idade, Eu começo a descrever uma cidade em que ela nunca esteve. O que isso diz sobre o poder desse indivíduo em relação a você, né? Então, eles são assim, fundamentais para a manutenção desse poder hegemônico, esse poder que não é um poder de força, mas é um poder cultural, acima de tudo. Tá. E são muito frequentes também em códices. Vocês vão ver muitos desenhos assim, quem estiver trabalhando com um manuscrito século XVI na Espanha, principalmente, né, com esses relatos, sempre aparece algum desenho de um quipu camaio. Então é divertido. Bom, agora, quando a gente fala de quipus, pode passar uma falsa impressão de que isso é algo inca só, né? Isso não é verdade, né? Os quipus, eles existiam ali na região dos Andes há muitíssimo tempo, né? Eu sei que, para quem trabalha com retórica, quando a gente vê a palavra tradição, dá aquela sensação, é anacrônico. Talvez seja, mas quando a gente está lidando com esses povos, não adianta a gente querer separar na retórica também, porque isso seria muitíssimo anacrônico. Então, não há saída. Não há saída boa. A gente está sempre sem ter palavras para descrever o que a gente quer. Mas, então, na falta de palavras, eu uso a mais corrente, né? A ideia de uma tradição dos Andes, né? Ali da Cordilheira dos Andes. Os incas, como vocês viram ali, eles eram o império do século XV para cá, principalmente, né? E século XV, não. Peraí que a data tem algum problema, né? Volta a ser... não, século XV mesmo, estava certo. Século XV e XVI. Né? Só que a tradição dos quipus, ela existe há muito mais tempo, né? Aqui eu coloquei esse exemplo de um quipu Wari. Os Wari, a gente já vai ver, são um outro império que existiu ali naquela região antes dos Incas, né? E que também registraram informações através de quipus, né? Mas a questão é que a gente tem evidências de instrumentos de corda de uma natureza mais ou menos parecida com essa há muitíssimos séculos antes disso, né? Tem aqui, eu tenho minha colinha aqui, teve uma cultura ali na região, a cultura Paracas, né? Existiu mais ou menos de 800 a 100 antes da Era Comum, né? Antes de Cristo, né? E que já usavam lanças, cajados, enfim, pedaços de madeira, de modo geral, com cordas penduradas, e essas cordas tinham seus nós, e a gente não sabe muito bem ler aquilo, mas a gente supõe que ali você tem também informações codificadas de um jeito ou de outro. Não tinha essa função burocrática, mas já existia a ideia de se codificar a coisa em nós, né?
que não é uma ideia óbvia. Veja, a gente mesmo aqui não faz tanto, né? E então boa, Ana. Não sabia, tem uma cerveja que é o Ari, era um deus, eu realmente não sabia. Mas então você tem essas várias. É uma tradição muito antiga, né? Essa é a ideia, assim. É algo que vai realmente. É muito anterior aos Incas e existe até hoje, né? Até século XX ainda tem registros de pastores registrando informações em quipos. Eu vou mostrar um exemplo, né? E alguns pesquisadores dizem que até hoje você encontra isso, né? Se você for em alguns, lógico que não é mais uma prática tão comum, né? E nem associada ao poder propriamente dessa forma, mas eles ainda existem. Bom, vamos para o que de fato são os quipos, né? Aqui, tá, o Império Wari, desculpa, queria largada. Aqui vocês têm em roxo a região que era do Império Wari, né, aqui no Peru, né, e tem aqui nesse azul outro império, né, o Tiwanaku, que chega até, pega uma parte da Bolívia, uma parte do Chile, e eles tinham meio que uma união política, né, e os dois caem antes dos Incas surgirem enquanto poder, né. Vocês veem aqui do século VIII, né, de 700 a 1200 depois de Cristo. Então, enfim, só a título de curiosidade para vocês saberem que esse povo Wari, também usava os quipos com muita frequência, assim como os Incas usaram depois. Tá? Bom, vamos então para a parte mais técnica e que eu domino pouco, mas que eu espero conseguir explicar algo, né? Aqui, esses quipos Wari que vieram antes dos Incas, a gente encontra basicamente em 3 tipos, né? Tem esse tipo aqui de loop and branch, né? Que você tem esse laço e os galhos, talvez, não sei se a gente deve chamar de galho, mas também se usa em espanhol, se usa ramales, né? Os ramais, de certa forma, os ramos, né? Que saem desse loop. Uma outra opção seria um quipo com sempre tem um anel de algum tipo aqui, né, um nó que deixa essa bolinha, uma corda principal, a gente vai ver uma estrutura mais típica ali deles, e uma cauda, né, que indica que você começa a ler aqui e termina aqui. tem uma ordem de leitura. Você tem as cordas, né, secundárias, algumas cordas secundárias vão ter também as suas cordas secundárias, e as cordas secundárias das cordas secundárias podem ter cordas secundárias também, e por aí vai, né? A principal diferença aqui desses 2 tipos é que a corda principal também pode ser meio que embalada, né, em outras linhas coloridas, né? Isso não fica só para as cordas secundárias. Isso aqui a gente está falando de quipo Wari, tá? São os 3 tipos mais conhecidos. Isso aqui, qualquer quipo, seja ele Inca ou Wari, ele segue essa estrutura básica. Vocês conseguem... Se eu fizer assim, também funciona o zoom? O zoom literal, assim, tipo... Funciona, cara. Tá, perfeito. Bom, então, novamente, o que eu comentei, você tem a corda primária, as cordas secundárias, algumas das cordas secundárias vão ter suas próprias cordas secundárias. Algumas cordas secundárias vão para cima em vez de para baixo, por algum motivo, é simplesmente uma coisa que acontece. E a questão é que não há um manual de como ler quipos, sabe? Os Incas não deixaram manual para a gente, os Wari não deixaram manual. Então a gente não sabe muito bem o motivo de algumas coisas, a gente só sabe que elas existem, né? Algumas cordas secundárias, elas não são ligadas diretamente na corda primária, elas são ligadas em um laço que é dado aqui no meio, né, nesse anel, e sempre tem, ao fim, essa cauda, né, essa parte que fica meio sobrando aqui. Vocês veem aqui que algumas cordas secundárias elas podem ter realmente vários níveis de cordas secundárias, o que sugere para a gente níveis de interpretação da informação. Quer dizer, você começa, como se está fazendo operação matemática, você
abre parênteses, depois abre colchetes, abre chaves e assim vai, né? E você tem que saber qual que é em qual ordem você vai fazer a sua operação, né? Aqui também, né? Então, só para vocês saberem, é realmente um sistema muito complexo para se coletar informações, né? Essas cordas, elas não são todas da mesma cor. Elas, em geral, são coloridas. Os quipos wari são muito mais coloridos do que os incas, né? E não só são coloridos, mas eles são coloridos de formas diferentes também, né? Então, quando vocês acham que não tem muito como complicar, a gente complica um pouquinho mais. Aqui são pelo menos 4 modelos de cores, né, nessas cordas. Você vai ter algumas cordas que têm essa cor sólida, né, que nem aqui no segundo modelo, que a corda inteira é de uma cor só. Vão ter algumas cordas que são segmentadas, em que uma parte da corda é de uma cor e uma parte de outra, né? Então seriam basicamente 2 cordas sólidas, né, de cores sólidas, unidas. Vocês vão ter estas mottled. Agora, como que se fala mottled em português? Deixa eu achar aqui que eu marquei, porque malhado ou mesclado, né, que você tem 2 cordas de cor sólida, né, de espessura menor do que as cordas normais que seria usado no quipo, e que são entremeadas 2 vezes, né? São entremeadas entre si para formar uma corda de uma espessura normal, e depois são também entremeadas para fazer o formato das outras. Fez algum sentido isso? Acho que a descrição ficou pior que o objeto, mas basicamente vocês veem aqui que essas 2 cordas são realmente entrecruzadas, né, entre elas, que é diferente dessa que é chamado por algum motivo que eu particularmente desconheço, de um poste de barbeiro, não? É que você tem 2 cordas que são, nesse caso aqui, uma é totalmente branca, uma totalmente azul, e há uma trança no fim. Nessa aqui, as 2 juntas formam uma corda que é vermelha e branca. E a trança é feita com essa corda vermelha e branca, e não com uma corda vermelha e outra branca. Acho que agora fez um pouco mais de sentido, né? Então, bom, há essas questões de cores, né? As cores das cordas mudam. Aí vocês podem perguntar por quê, mas o que isso tudo significa? A gente não necessariamente sabe. Muitas vezes nos quipos você olha para isso e você não sabe muito bem o porquê que uma corda é de uma cor ou outra de outra, né? Outras vezes você já consegue deduzir melhor, né, que cores diferentes seriam usadas para contar tipos diferentes de objetos ou de pessoas. Então, por exemplo, você está numa mesma vila, você quer contar crianças e adultos separados. Então, você pode separar por cores. Ou pessoas que moram em determinada parte da vila e pessoas que moram em outra parte da vila. Você pode separar por cores. E por aí vai. Mas a gente perde o referencial hoje. Então, a gente não sabe muito bem o que aquilo significava, né? Quando a gente acha um objeto desse no museu, a gente não sabe em que contexto ele foi feito e lido primeiro. Então, mas só eu achei que seria interessante trazer esses elementos estruturais. Eu já estou matando todo mundo de tédio ou ainda não? Não, ainda tem gente aguentando. Alguns estão. Boa. Boa. Então, vamos lá. Vamos lá, porque... A Ana fez um comentário sobre algumas cores, também se refere aos Ailus, não sei se eu falo assim, são nas altas, refere também sociais. aos Ailus, ela falou. Maravilha, maravilha. Eu não sei, as perguntas a gente deixa para o final, né? Mas eu acho que essa pergunta do Rodrigo é interessante, desculpa. Eu não cheguei a ver aqui. Eu falo aqui para você, quais são as fontes, Caio, para a gente entender esse tipo? São os espanhóis, por exemplo? A fonte primária. São de vários tipos. Então, você vai ter, primeiro, os cronistas espanhóis, né, que são, por si só, um problema, assim, porque eles não estavam propriamente interessados em entender os quipos. Então, você vai ter traduções, entre aspas, desses quipos, em que eles pediam para os indígenas fazerem. Você vai ter fonte de escavações, de modo geral, trabalho arqueológico, né? Isso tem muito. Então, às vezes, o lugar em que um desses quipos está
ajuda a gente a entender o que eles significavam. Então, um exemplo foi, eu vi uma palestra lá no ano passado, não vou lembrar exatamente onde foi escavado, mas que você tinha quipos juntos com grãos específicos. E aí os arqueólogos que escavaram aquilo, provavelmente mandaram os alunos contarem os grãos. E aí notaram que a soma dos números dos quipos dava um número muitíssimo aproximado com a quantidade de grãos que se encontrava ali. Então, provavelmente, aqueles quipos serviam para meio que um registro formal da alimentação que se tinha, né? Assim, até para cobrança dos impostos que eram feitos de forma diferente do nosso, mas enfim. Né? Então, tem essas fontes também. E para os quipos modernos, você tem fonte de fato entrevista. Né? Assim, você consegue falar com a pessoa. Quando você pensa num quipo do século XX, XXI, que ainda existem, né, que você tem pastor usando aquilo para contar cabra, ovelha e tudo mais, você consegue perguntar para ele como que ele conta. Né? E aí vai depender, lógico, da abertura dele para conversar sobre isso. Mas são as 3 fontes que eu conheço, pelo menos. Tá. Mas deve ter mais. São as que eu conheço, assim, de imediato. Legal, legal. Bom, falei das cores, mas as cores não são tudo. Né? Há também padrões de cores. Né? Então, uma vez que você aceita como que as cordas são coloridas, você vai começar a reparar que em alguns quipos elas são coloridas de uma forma diferente de em outras. Então, aqui, esses 2 são quipos wari, né? Vocês percebem aqui que todas essas cordas aqui recebem esse tipo de coloração. Todas essas recebem um outro tipo de coloração, e assim vai. Você não tem uma mescla. Né? Todas as de uma determinada seção do quipo são coloridas de uma forma. Né? Já nesse outro quipo, você tem uma série. Né? Tá, que é azul. Eu vou chamar isso aqui, gente, de marrom e marrom escuro, só porque eu realmente sou péssimo para escrever cor. Então, azul, marrom escuro, verde. Essa dividindo. E azul, marrom escuro, marrom escuro e verde. Então, você tem um padrão. Né? Tem uma pesquisadora, deixa eu pegar o nome dela aqui, que sugeriu, ela fez um estudo disso que é interessante. Eu já acho aqui. Sabine Hyland. Eu vou... Se eu conseguir abrir aqui o chat, eu ponho para vocês. Sabine Hyland. Não sei se consegui digitar. Vocês receberam alguma coisa aí no chat? Não. Tá, o Zoom está se recusando a me deixar digitar enquanto compartilha a tela. Depois eu mando para vocês. Mas ela propôs uma interpretação dessa diferença aqui, dizendo que, muito provavelmente, os quipos de padrão seriado, eles estão compilando informações de vários quipos que usam esse padrão de banda. Então, por exemplo, uma corda dessa aqui azul, ela seria a soma dos resultados de 6 ou 7 cordas azuis de um quipo de banda. Entende? Seria uma forma abreviada, quase, né, de um outro quipo. Então, mostra um nível de informação acima do quipo de banda. O quipo de banda seria usado mais no dia a dia, enquanto esse quipo seriado seria usado, talvez, para um registro mais formal em uma estrutura maior do império. Né, que você não precisa do detalhe de cada um, você precisa de um número total, né, das coisas. Faz sentido? Perfeito. Então, vamos ver aqui. Além de cores, o mundo não é feito só de cores. Os quipos também têm outros elementos estruturais. Né? E a gente fala dos nós, é bom falar de fato dos nós. Né? Aqui vocês veem que a corda principal, né, as cordas que se ligam a ela, podem se ligar de formas diferentes. O nó é sempre esse tipo aqui, eu vi que ele é chamado de cabeça de sabiá. Eu não sabia disso, eu descobri preparando para isso. Então é sempre esse tipo de nó, só que ele pode ser dado de uma forma que você veja a corda principal passando acima
da corda secundária, ou de uma forma que a corda secundária passe acima da corda vertical. Então, aí se convencionou chamar de reto e verso, né? Mas só por convenção. É simplesmente tem essas formas diferentes e que, em geral, carregam sentidos. Não é só que fazem diferente por uma questão estilística. Fazem diferente porque você vai registrar no reto as pessoas que moram na parte alta da cidade e no verso as pessoas que moram na parte baixa. Então, quem vai ler o quipo vai passar o dedo na corda principal e vai achar as cordas que ele realmente vai parar para contar. Ele não vai ficar contando todas. A forma de torção dessas cordas é diferente. Você vê que tem esse padrão em S e tem esse outro padrão em Z, né, de como você torce a corda para formar mesmo a corda secundária. E a forma como você dá o nó também tem dois padrões. Você tem esse padrão em Z, esse tem um padrão em S. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui a diferença, mas para a gente isso é muito sutil. Mas o que isso indica, na verdade, é que havia uma preocupação em fazer distinção entre pares mínimos de sentido. Aquela coisa, homem e mulher, a vaca que dá leite e a vaca que não dá leite. Sabe? Esse tipo de oposição, né, que é fundamental se você está fazendo uma contabilidade dessas coisas. Tá? E além de tudo isso, e estamos chegando no fim dessa parte, prometo, fica interessante, mas além de tudo isso, tem vários tipos de nós diferentes que a gente encontra nos quipos. Eu falo isso, mas eu acho realmente tudo isso muito fascinante. Assim. É só porque eu entendo que quando a gente pensa, eu falo dos incas, a gente não imagina que o pessoal vai ficar falando do nó, né? Do tipo do nó e da torção da corda. Mas aqui tem vários tipos de nós diferentes. Você tem esse nó que é mais simples, você tem um nó duplo, um nó em 8, esse nó longo é muitíssimo usado pelos incas. Um nó que é mais embalado, esse nó eu nunca vi, ele é posterior à época dos incas, e há nós em que você tem objetos que ficam presos nos quipos. Então vocês veem aqui que os wari usavam esse e esse nós, né? Nos registros que a gente tem, lógico que eles podem ter usado todos, mas nos que chegaram até a gente tem esse registro, né, desses 3 tipos de nós sendo usados pelos povos wari. Já pelos povos incas, a gente tem registro deste e destes dois, da figura de 8 e da figura longa, né, dos nós. E os incas modernos a gente tem todos, porque aí você tem, isso é parecido com literatura, né? Você tem normas para a produção de poesia no século XVI, XVII, XVIII, na poesia moderna você tem tudo, né? E nos quipos modernos também é mais ou menos isso. Você tem várias formas diferentes de fazer aquilo. Os números, e agora a parte que todos os alunos de letras fecham o computador, porque, na verdade, essa aqui é a parte mais importante, né? Em que eu estou falando que eles registravam números, né? Mas registravam número como? Assim, como que os nós representavam esses números? E é fascinante você pensar, eles usavam um sistema decimal, em que essas coisas tinham que ser lidas de baixo para cima. Então, aqui nesse primeiro nível de baixo, é o nível das unidades, aqui o das dezenas, das centenas e dos milhares, e poderia ter dezenas de milhares, e quantos fossem necessários, né? Até onde eu saiba, a gente não tem indícios de que passem desses milhares. Tá? Mas não é certeza, até onde eu saiba, simplesmente eu sei pouco. Para a representação dos números aqui de 1 a 9, o 1, eles usavam esse nó de tipo 8, por isso que é importante saber os tipos de nó. Né? Então, o nó de tipo 8 significa 1. Então, vocês veem que ele está aqui, mas ele também está em todas essas outras partes, né? Porque é literalmente uma unidade, e aqui 1, 2, 3 dezenas, né? Porque você não vai precisar, normalmente, de muitos aqui, mas enfim. Mas a partir do 2, eles usam este outro tipo de nó, que a gente viu ali, esse aqui, o nó longo, né? E vocês estão vendo esses carocinhos aqui? Aqui o nó dá essas voltinhas. Cada um desses representa uma unidade. Então, o que vai acontecer aqui, aqui tem 1, 2 dessas, então isso representa o número 2.
aqui tem 3, assim sucessivamente até o 9. Então, enfim, é assim que se representa números, normalmente. Então, se você transcrever um quipo, em geral, você vai ter uma tabela, né, com uma série de números, né, e você não vai saber muito bem o que fazer com eles, porque você não tem muita referência do que dizem esses números. Agora, alguns quipos que a gente conhece hoje não seguem esse padrão decimal. E aí é a questão que dizem, né, isso desde os espanhóis, enfim, antes dos espanhóis se diz que alguns quipos são narrativos. Então dizem que esses quipos que não seguem esse valor decimal têm algum tipo de função narrativa que a gente desconhece, a gente não sabe ler. Esses quipos a gente consegue descrever onde estão os nós, mas a gente não sabe ler aquilo. Então lá tem várias pesquisas saindo, pessoas tentando, inclusive com inteligência artificial, tentando descobrir padrões, né, dos nós, e até agora a gente ainda não chegou num sistema em que dê para ler aqueles quipos. Seria fascinante se a gente conseguisse, supondo que de fato sejam narrativos, talvez não sejam, mas espero que sejam, espero que a gente consiga, porque seria muito interessante poder ler aquilo. Aqui um exemplo, para encerrar essa parte sobre os incas, né, sobre os quipos. Isso aí é um quipo do século XX. Eu roubei isso aqui de um vídeo no YouTube, roubei. Né, tem a referência do vídeo ao fim dos slides. E que isso aqui é enfim, o Jeffrey apresenta esse sistema. Você vê que tem 1, 2, 3, 4 cores diferentes, né, nessas cores. E isso aqui é um pastor que estava usando isso. Você tem nessa cor, está representada aqui em amarelo, as vacas. Nessa outra cor aqui, que é meio estranha, enfim, os cordeiros. Aqui as ovelhas macho. Ovelha macho é ótimo. E aqui as ovelhas, né? Enfim. E o que eles estão fazendo aqui, o que ele está tentando discutir aqui é como que os padrões de torção das cordas são usados para fazer distinções entre essas espécies. Então, vamos pegar... Bom, aqui entre os cordeiros. Os cordeiros que estão na área 1, as cordas, a corda usada para representar isso, elas são... A torção delas é no padrão S. E os cordeiros que ficam na área 2, também. Péssimo exemplo que eu peguei. Vamos pegar esse aqui, as vacas. As vacas secas, né, que você precisa de marcar qual vaca está seca e qual não está, as cordas delas estão em padrão Z. As vacas leiteiras, as cordas ficam no padrão S. E as vacas semi-secas, ou seja, as vacas que você não pode ordenhar todos os dias, né, que você precisa dar um descanso, também ficam marcadas no padrão Z. Então, com isso, você estabelece que o normal é você poder ordenhar a vaca todo dia. Então, você marca ali com o padrão S e você faz as cordas com o padrão Z para marcar as vacas que diferem dessa norma. Então, vocês percebem que até hoje isso é uma forma de fixar informação relevante para eles. Né? Então, eu quis trazer isso porque eu acho que para a gente que estuda letras, é sempre útil saber como tudo isso funciona, além de ser um tema que eu realmente acho fascinante, assim, você vê todos os exemplos, que você ter censos, sabe, muito antes dos espanhóis chegarem aqui, registrados nesses nós, que podem ser fonte primária para pesquisa, né, para pesquisa de história mesmo. Né? Você consegue usar isso como fonte primária e se usa. Aqui um exemplo do Gary Urton, né, tem esse livro aqui, que é a História Inca em Nós. Né? Ele é uma personalidade que está meio polêmica recentemente, mas de qualquer forma é um dos maiores especialistas em quipos. Né? E o que ele propõe aqui é justamente que se pode utilizar os quipos para fazer uma história no estilo dos análises, assim, francesa. Né? Então, enfim, seria curioso ver isso feito. Né? Ele faz alguns exercícios ali disso. Bom, vocês aguentam seguir para os astecas ou eu já matei todo mundo? A gente aguenta sim, cara, pode ir. São 5 agora. A dos astecas vai ser mais rápido, na verdade. Porque é um pouco mais próximo assim, da gente. Manda brasa.
Agora a gente muda um pouco de região, né? A gente agora vai aqui para a região ali que engloba uma boa parte do México e da América Central, na geografia atual, né? Que é a Mesoamérica, né? Uma das regiões que os espanhóis chegaram aqui antes de conhecer os incas, os espanhóis conheceram esses povos, né? E quando eu propus falar dos códices astecas, né, depois eu percebi um problema que vinha disso. Primeiro, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver essa tabela toda, não importa muito a tabela inteira, para ser bem sincero, ela é só para vocês terem uma noção geral. Bom, isso aqui tudo são todas as civilizações que a gente conhece ali da região da América Central, dessa Mesoamérica, aliás, que vai desde mais ou menos do ano 2400 a.C., né, até 1600. Né? Os astecas estão aqui, nessa partezinha. Percebem que são realmente povos muito mais recentes, assim como os incas, né? Aqui entre séculos XIV, XV, XVI. Né? E em oposição, por exemplo, aos povos maias, estavam lá desde 200, mais ou menos, ou de, enfim, povos que vêm há muitíssimo mais tempo. Né? Então, o que eu quero falar hoje é mais desses povos aqui, as astecas, mexicas, e de uma produção letrada específica que eles tinham lá. Letrada talvez não seja a melhor palavra, uma produção manuscrita específica que eles tinham lá. Agora, há problemas, né? Há muitos problemas. Um deles vem do título da minha fala. Né? Quando eu falo astecas, é lógico, porque é mais fácil, a gente se acostumou com o termo asteca, mas esses povos não se reconheceriam como astecas, né, na época. Eles não se chamavam de astecas. Um asteca, né, seria um povo proveniente de Aztlán. Né? Se vocês jogarem Aztlán no Google, vocês vão ver uma região que vai pega parte do que hoje é o sul dos Estados Unidos, pega a Califórnia, que não é uma região necessariamente, é uma região que acaba sendo mais mítica do que geográfica, sabe? É como se fosse a origem de todos os povos dessa Mesoamérica. Né? Mas os povos especificamente que a gente chama de astecas, eles se chamariam, na época, talvez hoje ainda, de Mexica, Acolhua ou Tenochca. Né? São os três termos mais corretos, digamos assim, para se referir a esses povos historicamente. Né? Azteca ficou muito conhecido depois que o William Prescott publicou esse The History of the Conquest of Mexico, que tem aqui um erro de digitação, ignore, no século XIX. Né? Então, esse livro foi muito famoso, fez muito sucesso, e as pessoas começaram a se referir a esses povos como astecas. E até hoje a gente faz isso. Mas um termo mais adequado e mais comum hoje na crítica e nos estudos é chamar esses povos de mexicas, né? Mexica. E não de astecas, mas em geral você fala asteca quando você está falando para um público mais amplo, mexica quando você está falando para um público mais acadêmico. Bom, eu queria falar aqui, eu conheço muito pouco dos astecas, como eu conheço muito pouco dos incas, né, e dos quipos, mas o que eu queria só demonstrar aqui com números, novamente, é o tamanho desse povo, né, e o choque que os espanhóis tiveram quando chegaram lá. Né, porque os espanhóis chegaram à capital, né, de Tenochtitlán, né, que hoje seria o centro ali da cidade do México, né, e eles encontraram uma cidade gigantesca, uma cidade com 200 mil habitantes. E aqui, para que vocês tenham uma ideia do tamanho que isso era, em 1500 e pouco, quando eles chegaram, né, a população de Sevilha, naquela época, tinha mais ou menos 60 mil habitantes. Londres, 50 mil. Quer dizer, Tenochtitlán era assim, 4 Londres, né, quando os espanhóis chegaram. Paris e Constantinopla, que eram as maiores cidades do mundo, com 300 mil habitantes cada. A capital do Império Azteca, o Mexica, era do tamanho de Paris, basicamente. E não só isso,
mas ela não era uma cidade só, né? Tenochtitlan era uma cidade só, mas ela tinha um par com duas outras cidades. Então, se a gente fosse pensar uma grande zona urbana, né, você tinha a cidade de Texcoco e de Tlacopan, que são ali próximas, e essas três juntas tinham mais de 5 milhões de habitantes e 200 mil quilômetros quadrados. Então, assim, os espanhóis olharam aquilo ali e, inclusive, alguns historiadores comentam que isso foi um golpe no ego europeu. Conhecer o Império Azteca foi um choque, né? Porque olharam aquilo e falaram, bom, né? Então agora existe isso, né? E como que a gente pega essa terra para o rei? Não é uma decisão simples. Lidar com essa situação não é simples, né? Então aqui, para que vocês possam ver, até hoje tem as ruínas, né? Veja, isso aqui são pessoas, né? Então, para que se tenha noção de proporção assim, disso, são enormes essas cidades. E elas não eram todas cinzas, assim, viu? Aqui, essas partes são... as partes das pirâmides que são retas, assim, elas têm pinturas, né? Porque a cor desapareceu com o tempo. Mas são pintadas. Então, é uma cidade realmente com muitas cores, né? E que tinha uma vida muito grande, né? Muito viva mesmo. Uma vida viva é ótimo, mas é uma cidade, de fato, com uma vida urbana. Então, vocês imaginam o choque para um espanhol acostumado com Sevilha, que é com uma grande cidade, de repente se dá de cara com isso, né? E não só isso, Tenochtitlan, ela foi construída à imagem de Teotihuacan, né, que é uma outra cidade ali na Mesoamérica, ainda maior do que Tenochtitlan, e que foi dizimada antes dos astecas existirem. Assim, a população de lá morreu antes dos astecas existirem. Então, para os espanhóis saberem que uma cidade ainda maior do que essa já existiu e a sua população foi destruída por algum motivo que não se conhece muito bem, principalmente na época, né, isso tudo deve ter sido uma loucura na época da invasão espanhola. Mas aqui eu separei alguns trechos, se vocês não se importarem, só que está em espanhol. Desculpa, está em espanhol só porque eu não tive tempo de traduzir. Mas é do Bernal Díaz de Castillo, que é sobre justamente uma crônica, né, desse momento. A Heidi chegou aqui. Desse momento em que os espanhóis chegam ali na Mesoamérica, né? E eu peguei esses trechos específicos porque são quando eles estão falando dos livros, né? Porque os astecas tinham livros, né? Os mexicas tinham livros, muitos livros. E então eu quis achar nessa crônica as passagens em que os espanhóis tinham contato com isso ou se referiam a isso minimamente. Tá? Então, aqui, enfim, não importa muito o que ele está falando, mas aqui. E hallamos as casas de ídolos sacrificadeiros e sangres derramada, etc. Ele fica falando sempre do sacrifício humano, é uma coisa que os espanhóis comentam muito nas crônicas, e realmente fazia parte da religião mesoamericana, de modo geral. Aqui, e plumas de papagaio e muitos livros de su papel cosidos a dobleces como maneira de paños de Castilha. Você fala, bom, ok, aqui ele está só descrevendo a materialidade disso, né? E aí ele segue falando do que interessa mais para ele. Mais adiante, ele fala que acuérdome que era, naquele tempo, su mayordomo maior, um grande cacique. O chefe era esse cacique chamado Tapia, ou Tapia, não sei. E tinha conta de todas as rentas que lhe traíam al... Ok, Bruna chegou. Que le traían al Moctezuma con sus libros hechos de su papel, que se dice Amatle, y tenía de estos libros una gran casa de ellos. Dejemos de hablar de los libros y cuentas, pues va fora de nossa relação. Então é interessante isso, eles têm uma preocupação meio que em não falar muito dos livros. Isso não importa muito para a gente, eu não vou falar disso. Mas também é importante isso aqui para a gente, porque mostra que há uma prática de arquivo nessa sociedade. Você tem uma casa cheia desses livros, né? É uma prática arquivística que a gente não conhece muito bem os critérios, mas, enfim, havia uma preocupação arquivística ali.
E aqui os dois últimos trechos, só para antes de chegar mesmo no manuscrito. Dijeron que es verdad que todos los vecinos de México de aquel tiempo echaron en los cementerios aquellas joyas, y que así lo tenían por memoria en sus libros y pinturas de cosas antiguas. Os livros como preservação de uma memória passada. Mas isso fica um pouco mais complexo, porque até aqui a gente não está vendo nada de muito diferente do que a gente encontra na Europa, mas nesse último trecho a gente vê. Eu quis fazer esse percurso só porque quando chega no último trecho dá uma outra volta aqui do parafuso. Em que, enfim, ele está dialogando com essas pessoas, né, e aqui. Dicen que les dijo que mirasen que de muchos años pasados sabían, por muy cierto, por lo que sus antepasados les habían dicho, y así lo tienen señalado en sus libros de cosas de memoria, que de donde sale el sol habían de venir gentes que habían de señorear estas tierras, y que se había de acabar en aquella sazón el señorío y el reino de los mexicanos, y que él tiene entendido por lo que sus dioses le han dicho que somos nosotros. Quer dizer, os livros não guardam só uma memória do passado, mas também uma memória do futuro. Né? Isso é interessante para a gente pensar. Os livros como uma forma de você prever o futuro. Que aqui os livros dizem, ó, de onde vem o sol, do Oriente, né, vão vir esses povos que vão tomar conta da gente, né, vão dominar tudo. Né? E os espanhóis se veem, de certa forma, representados nos livros astecas, né? Que é enfim, é uma coisa interessante pensar que isso é um espanhol escrevendo um livro sobre os astecas, dizendo que os livros dos astecas, né, continham previsões sobre os espanhóis chegando ali. Tem uma construção aqui em abismo interessante. Vamos lá. Mas o que são, Marcelo? Se eu estourar muito tempo, você me avisa, tá? Que eu estou seguindo. Pode deixar. A gente vai dar um tempinho final para o debate, né? Sim, perfeito. Tá bom. Eu vou controlando. Não, porque depois, quando chegar nas imagens, é realmente muito elástico. Assim. Isso aqui são só algumas informações que eu achei que seriam interessantes trazer. Mas claro, as imagens a gente pode comentar tanto quanto quiser, basicamente. Tá bom. E as imagens já estão vindo. Bom, aqui, sobre essa tradição de manuscritos aqui, que tinha ali na América Central, né? A gente tem pouca coisa hoje, sobreviveu pouco, né? Porque os espanhóis destruíram mesmo. Então a gente tem mais ou menos 15 exemplares ainda hoje, de códices mesmo, produzidos antes da chegada dos espanhóis. Mais ou menos de 20 a 30 produções de escribas indígenas que foram feitas já para os invasores, né? Durante o processo de conquista. Basicamente, eles pediam para desenhar um deus, ou desenhar algum líder, alguma coisa assim, eles desenhavam, né, para poder mandar para a Espanha. E desses 15 exemplares que a gente tem a sobrevivência, há basicamente 3 tipos, né, de códices. Que são as histórias dos mixtecas, né, os livros religiosos dos maias e os livros religiosos do Planalto, ali dessa região. Tá? Então, vocês percebem que basicamente livros religiosos e história de líderes. Né? O livro que eu achei mais interessante, que eu queria comentar aqui com vocês, tão rápido ou tão longamente quanto a gente julgar pertinente, é esse Códice Borgia, né, que ele foi produzido ali no século XV, mais ou menos. Ele sobreviveu à destruição desses livros que os espanhóis fizeram, né? E ficou desaparecido por muitíssimo tempo. Até que o cardeal Stefano Borgia, na Itália, no século XVIII, comprou esse livro da família Giustiniani, e isso foi descoberto sempre pelo Humboldt. Vocês vão ver quase tudo sempre passa por ele. Quando a gente está lidando com Mesoamérica, ele é uma referência que é meio onipresente. Assim. Em 1805, ele descobriu esse códice no meio dos espólios do cardeal Borgia, e é por isso que o códice leva o nome Borgia. E hoje, esse códice está lá na Biblioteca do Vaticano. Né? O Vaticano, quando o cardeal morreu, brigou com a família e conseguiu ficar com os códices. Ele é um livro religioso, então por isso que é surpreendente que ele tenha sobrevivido, né? Porque os espanhóis destruíram principalmente os livros que tinham práticas religiosas.
O principal foco deles era essa destruição. E ele era usado, era um livro mágico nesse sentido, porque ele era usado para práticas divinatórias. Era usado justamente para você poder prever o futuro, né? E aqui é um trecho, eu traduzi isso direto do inglês hoje, então eu espero que não tenha ficado agramatical, mas foi só o Bruce Byland, ele escreve um comentário sobre esse códice, e eu quis traduzir só esse trechinho aqui para entender como que esse códice seria usado, né, e qual o papel desse códice naquela vida social. Ok? Vou ler aqui para vocês. Para que os sacerdotes pudessem cumprir todas essas funções complexas, né, que eles tinham que ter um conhecimento imenso. Parte desse conhecimento era adquirido em escolas formais chamadas Kalmekak. O restante era adquirido num trabalho como assistentes de sacerdotes mais velhos e experientes. Entre as coisas exigidas dos sacerdotes estava a habilidade de ler livros e interpretar as informações contidas neles. Isso é muito evidente no caso dos livros religiosos, que serviam como compêndios muito densos de informações vitais sobre a natureza do mundo sobrenatural e suas relações com o mundo físico. O Códice Borgia era um desses livros. Então, ok, voltou ao normal aqui. Então, acho que isso dá uma ideia, inclusive, do leitor ideal desse livro. É um livro escrito para sacerdotes, não é escrito para a gente. Propriamente, não é escrito para ser lido amplamente ou para ser copiado. A gente não tem evidência de que os livros na Mesoamérica fossem copiados, mas provavelmente eram objetos únicos. Então, enfim, também é interessante pensar nisso como uma distinção do que acontecia na Europa, em que os livros eram feitos para serem copiados, né? Eles eram copiadíssimos. Aqui não, era para ser só aquele ali mesmo. Isso aqui, eu queria mostrar para vocês, se o Zoom me deixar, só um segundinho. Agora vai dar, acho. Isso é para vocês entenderem como que é esse códice. Foi feita uma reprodução dele em facsímile, e aqui está a pessoa abrindo, porque ele não é um livro costurado, como que a gente conhece, ele é um livro dobrado, como uma sanfona. Então, só para vocês verem como alguém leria esse códice. Vocês conseguem ver o vídeo aqui no meio ou não? Sim. Consegue? Vamos ver se... Conseguimos sim, cara. Mas aqui o Zoom não está querendo me deixar reproduzir a mídia. Lógico. Ele tá parado. É lógico. Bom, tudo bem, deixa sem a mídia então. Posso. Tá no YouTube isso aqui. Se vocês digitarem Códice Borgia no YouTube, vocês acham esse vídeo. Tá? Caso alguém tenha interesse, pode dar uma olhada lá. Eu testei isso 3 vezes hoje e ele reproduziu bem. E aí, agora ele não reproduz. Mas tudo bem. Vamos seguir. Bom, essa aqui é a cara dele. Quando você abre o Códice Borgia, ele é todo dobrado em forma de sanfona. Essa aqui é a primeira página dele. E vocês vão ter que acreditar em mim quando eu digo que isso aqui é um calendário. Então, vocês veem aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas, 5 linhas, com 3, 6 colunas cada. E esse padrão se segue por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. O calendário Azteca ele tem basicamente 260 dias. E agora, como ler esse calendário? Como que a gente consegue interpretar isso como calendário? O Bruce Byland, ele fez a gentileza, no comentário que ele faz a esse livro, vou botar aqui direto para agilizar um pouco, de fazer uma tabela explicando isso para quem não conhece. Então, esse calendário Azteca, ele é formado por uma combinatória. Você tem 20 símbolos de dias, você tem aí o jacaré, o vento, a casa, o lagarto, a serpente, a morte, o veado, o coelho, a água, o cachorro, o macaco, a grama, o junco, né? Junco é ótimo, mas de fato é o junco aqui, o jaguar ou a onça, né? A águia, o abutre, movimento, um símbolo de movimento,
Flint seria pedra, mas uma pedra de ignição, pedra que gera fogo. Chuva e flor. Né? Então, são esses 20 símbolos de dias. E a forma como o calendário funciona é que você numera esses símbolos de 1 a 13. E depois você segue. Essa ordem ela é estática, você não pode nunca mudar essa ordem dos símbolos. Tá? E você vai numerando de 1 a 13. Quando você chega no 13, você volta para o número 1 e numera novamente de 1 a 13, de 1 a 13, de 1 a 13, de 1 a 13. No fim, você vai ter os 260 dias. Tá? Agora, como que você lê esse calendário? Né, que é a parte mais doida. E aí, Marcelo, se quiser, depois disso a gente já pode parar para as perguntas. Você vai começar pelo Jacaré 1, né, porque é essa ordem. O primeiro dia desse ano é Jacaré 1. Você vai ter que acreditar em mim quando eu digo que isso aqui é o jacaré. Tá aqui, Jacaré 1. Não está nesse códice especificamente, a gente não tem os números, mas esse mesmo tipo de calendário aparece em outros códices, por isso que a gente sabe como funciona. Esse daqui, Jacaré 1, aí qual que é o próximo? Né? Seria Vento 2, esse aqui é o símbolo do vento, então você tem Vento 2. Aqui está meio apagadinho, mas é uma casa que está desenhada assim de lado, né? Então a casa 3, lagarto 4, serpente 5, morte 6. Só que o próximo tem que ser o cervo, né? O veado. Raid voltou. Seu cervo. E a gente olha para cá, isso aqui não é um cervo. Né? Isso aqui também não vai ser um cervo. Está meio apagado, mas você tem que acreditar em mim. Não vai ser um cervo. Onde está o cervo? O cervo está na próxima página. Aqui, isso aqui é o cervo. E aí você segue aqui toda a direita. Segue. Então, na prática, essas 8 páginas eram feitas para ser lidas da direita para a esquerda, da página 1 até o fim da página 8. Volta. Quando você chegasse aqui, no fim da página 8, você volta para a página 1 e sobe para a segunda coluna. E vai ler de novo até o fim da página 8, vai fazer isso linha por linha. Tá? Esses símbolos que estão aqui em cima, eles são qualificadores, de alguma forma, dos dias que estão abaixo dele. O que eles significam exatamente, a gente não sabe. A gente sabe que eles tinham uma função ritual e os sacerdotes sabiam ler isso. A gente não sabe exatamente. Mas a combinação desses símbolos, acima e abaixo, né, das colunas, e da posição de cada um desses símbolos dos dias em cada uma dessas colunas, autorizava o sacerdote a fazer como se fala, prognósticos, adivinhações sobre o futuro. Né, o que é uma coisa assim, extremamente complexa. Você tem um sistema simbólico extremamente complexo, um sistema de escrita, efetivamente, muito complexo, muito diferente do nosso, e muito consistente. A gente vê esses padrões dos dias em vários outros momentos. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre o que é, mas a gente vê aqui os padrões dos dias indicam para a gente como ler, a partir da página 9, que vai seguir agora o modelo de serpentina, não vai mais ser esse modelo da direita para a esquerda, depois volta para a direita. Página 9, aqui é o símbolo de um dia, aqui é símbolo de outro dia. Se vocês forem seguindo essa sequência, você vai ver que tem que ler da página 9 até a 13. Maria entrou já. Página 9 até a 13. Quando chega aqui, você sobe. Em vez de você voltar lá atrás, agora você tem que subir aqui o macaco e vai de volta até a página 9 de novo. E assim sucessivamente. Então, a questão toda é, a prática de leitura dele não é una, não é um livro que se lê de uma forma só. Você tem que saber ler o livro, porque não tem um código único que explique como fazer isso. O livro não necessariamente vai ficar aberto da mesma forma sempre. Você pode abrir 8 páginas dele ou 2 páginas dele, dependendo do que você está lendo, para que você está usando. A gente tem registros de que esses livros às vezes ficavam pendurados na parede no processo de leitura. Então, é uma prática muito diferente da nossa. Eu quis trazer isso aqui porque eu achei interessante. É um tema sobre o qual eu também conheço muito pouco, mas que eu acho que dá para... Isso dá para gerar pesquisa interessante, sabe? Tem bastante coisa escrita sobre isso, bastante coisa mesmo. Mas a gente, parece que o Atlântico faz uma barreira ali que ninguém passa.
né? Então, mesmo quando a gente estuda coisa do século XV, XVI, XVII, dá a impressão de que o mundo existia da Europa para lá, né? E aqui a gente tinha tradições muito complexas, muito ricas de registro de informação e que tem muitíssimas fazendo esses campos ainda. Então, a ideia dessa fala era justamente trazer isso para cá, né, e como um convite mesmo, que é um convite que me foi feito, que eu também estou seguindo por ele, tentar entender um pouco mais como esses mundos funcionam, e mesmo que a gente siga estudando literatura europeia, as letras europeias de modo geral, o que a gente pode aprender com essas outras práticas, né, como que isso pode ajudar a gente meio que a estranhar um pouco a prática europeia, parar de naturalizar e começar a estranhar a prática da Europa, né, de produção letrada. A gente não precisa de letras para ter uma produção cultural, mesmo registrada em papel, né? Eu acho que esse códice aqui mostra isso muito claramente. Não tem uma letra e tem milhões de informações que a gente não consegue ler, né? Enfim, acho que era isso. Eu vou parar porque eu não quero passar demais o tempo. Mas ficou certinho aí na hora e meia, Marcelo. Mas foi. Maravilha, cara. Foi muito boa a apresentação. Eu aprendi muito, porque eu também, na verdade, sou muito mais leigo do que você. Você disse que já não conhece, eu, então, menos ainda. Então, aprendi bastante. Eu acho que há várias questões, assim, que a gente pode discutir, evidentemente, né? Eu vou colocar uma questão inicial para a gente pensar. Eu vi que, coincidentemente, está parecendo combinado, mas a minha questão é muito próxima. O Kleber acabou de escrever uma coisa que eu ia desenvolver agora. A grande bobagem que pelo menos desde o século XIX, né, de entender a história como um progresso, né, a história como evolução, e isso sempre a partir do ponto de vista europeu, né, ponto de vista europeu letrado. Quando a gente olha a complexidade dessas linguagens, né, por exemplo, você falou mostrou aqui coisas do século XV. A gente pensa no século XV da Europa, a gente estuda só aquilo e esquece toda a complexidade que acontecia, que havia aqui perto, né? Aqui nas Américas. Então é muito interessante e cai por terra, na minha cabeça sempre, né? Mas cada vez mais, quando a gente vai estudar essas coisas, cai por terra a noção de progresso. É uma bobagem, uma invenção besta, né? De que vai progredindo, então, por exemplo, essas culturas, entre aspas, indígenas, eram menos evoluídas, né? Para chegar até coisa... E é assim que a gente ainda aprende na escola, né? É assim que a gente aprende. E quando trabalhos como esse seu trazem à tona a complexidade e a maravilha que é isso, né? A gente vê que é uma bobagem, que a gente precisa repensar a própria noção de história. Não dá mais para pensar a história de uma forma tradicional, ou de uma forma ali do século XIX para frente, que é história como progresso, né, como evolução, como um progresso contínuo. Não existe isso, né? Eu acho que é uma primeira questão que a gente pode se colocar e que o Kleber também já falou, aqui eu estava pensando nisso, ele também, eu sei que ele se interessa por isso também, a gente sempre conversa sobre esse tema. E gostei muito da fala, cara, como eu disse, aprendi demais. Daí eu, não sei, eu abro, né, você pode abrir, eu acho que agora, os microfones, as câmeras, eu acho que ninguém vai surtar, né? Não vai aparecer ninguém. Eu espero que não. Por favor, não surta. Nenhuma surpresa. Mas as pessoas, se quiserem abrir a câmera e o microfone, já está desbloqueado aqui. E sim, é isso. Quer dizer, eu acho que esses materiais eles permitem, inclusive, a gente repensar um pouquinho o tipo de história que a gente pode fazer, né? Claro. Porque não necessariamente com os quipos, por exemplo, você não necessariamente vai conseguir fazer a história dos grandes homens, né? Que nem a boa parte da história tradicional, né, dessa linha europeia funciona, né? Porque você vai ter dados numéricos, muitas vezes, né? Agora, isso não quer dizer que você não consiga fazer história, né? Um outro tipo de história que você vai fazer, e isso pode levar a mudanças muito interessantes no campo, né? Se a gente começar
a de fato permitir que essas fontes mudem a nossa forma de trabalhar com elas. Com certeza. E principalmente no Brasil, né, Caio? As pessoas no Brasil não conhecem nada disso. Nada, nada. Ainda no México eles estudam, nos Estados sim, das coisas Unidos, pré-colombianas, curiosamente, eles estudam, sim. Mas no Brasil a gente não conhece nada. Não conhece dos nossos povos indígenas, muito menos, né, de incas, astecas, nada. A gente fica achando que a história europeia é a única, né? Exato. É bastante complicado. Tá indo feio, a gente está aberto, né? Perguntas. A Maria, eu acho que quer. Oi, Maria. Boa tarde. Boa tarde. Como vai, Caio? Muito obrigada. Eu que agradeço. Ô, Caio, tu podia repetir, por gentileza, é que a Enel tinha desligado a luz aqui do meu prédio toda e foi na hora da tua fala que caiu. Aquela parte da datação que tu falou, isso que a gente... que houve uma generalização de astecas, aí tu colocou uma datação de... Tu podia repetir? Tinha um gráfico colorido. Sim, eu vou pegar aqui. Deixa eu achar ele aqui. Isso, bem na mesma. Aqui deixa eu voltar lá que o PowerPoint resolveu que não. Eu já chego nele de novo. Os astecas, que a gente chama de astecas, são muito recentes, né? Deixa eu puxar esse para cá e colocar o zoom. Ó, eles estão aqui, nessa parte aqui, né? Que ali seria de 1300, mais ou menos, até 1500 e pouco. Né? Eles são destruídos enquanto império, né? Pelos espanhóis. O povo existe até hoje, mas enquanto império, eles são destruídos. Né? E os incas são de quando? Os incas são mais ou menos da mesma época, é porque esse aqui é só do pessoal da América, da Mesoamérica, né? Só da América Central. Os incas estão, deixa eu pegar aqui, que tem, cadê? Aqui, de 1438 a 1533. São povos realmente, assim, contemporâneos nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência de tempo completamente diferente. Se você for ver, Maria, tem a cronologia que o pessoal usa para falar dos Andes e da América Central, né, da Mesoamérica, não é nem a mesma. Né? Então, na América Central, eles vão falar muito de período clássico, pré-clássico, pós-clássico, né, usando outros tipos de baliza para fazer essa divisão. Quando estão lidando com os Andes, eles vão falar de horizonte médio, horizonte tardio. Eu, honestamente, não entendo o que significam essa... Não tem barroco, Rodrigo. Eu não entendo o que significa essa divisão. Mas que... E tem também pré-colombianos, né, cara? Os pré-colombianos seria tudo antes do Colombo, né, Isso, que se usa. Colombo. Mas quando você está lidando com regiões específicas, eles têm essas cronologias específicas, que eu acho que é uma tentativa deles, dos estudiosos mesmo, de não naturalizar o modelo europeu de fazer história. Né? Então, assim, a gente vai usar fonte primária de lá para traçar uma nova cronologia. Né? Então, é estranho para a gente. Aqui, nesse que eu compartilhei mesmo, tem um desses termos, assim, que a gente... Aqui, tá vendo? Pré-clássico, que iria até o ano 200, mais ou menos. Depois começa o clássico, até ali os 900, né? E a partir daí, o pós-clássico. Né? E aqui em cima. Né? Não sei se dá para ver direito. Mas... Então, isso é da Mesoamérica. Né? Então, só a título de curiosidade. São outras formas de lidar com a cronologia. Isso aí, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Caio, a Bruna entrou depois, que ela não conseguiu pegar no começo, e perguntou se o vídeo vai ser postado em algum lugar depois, porque você está gravando, né?
Eu posso passar para vocês. Eu não sei onde... Eu posso tentar postar no YouTube, mas eu não sei muito. Vocês têm o canal no YouTube para postar? Eu posso ver depois. Eu realmente não sei como eu vou fazer. Ou a própria Bruna pode entrar em contato com você, né? Você pode Sim, eu passar posso o enviar. vídeo. Eu posso enviar sem problema nenhum. Depois, se você deixar seu e-mail. Né? Tá, O Kleber fez uma pergunta aqui no chat. Com a arqueologia do século XIX, podemos decifrar hieróglifos e cuneiformes, mas há muito que ser desvelado, como você demonstra, Caio. Me interessa a concepção de tempo na América Espanhola. Pelo calendário, ele está perguntando, né? Pelo calendário, dá para refletir a respeito? Muito obrigado pela fala. Sobre a concepção de tempo? Porque você mostrou o calendário, né? Então, acho que isso que o Kleber está perguntando. Não sei se o Kleber quer falar, mas não sei se ele está com o microfone. Se o Kleber quiser abrir o microfone, não tem problema, tá liberado aqui. Mas Tem áudio, ele falou. Ah, tá. Não, tranquilo. Mas o que... Eu não sei o quanto a gente consegue refletir sobre a noção de tempo com base no calendário especificamente. Agora, é um tempo cíclico, e isso fica bem claro pelo fato de que você tem... É um cíclico e tem um elemento de dualidade nele, né? Porque você tem 20 símbolos que se repetem, de 20 em 20, e você tem 13 números que se repetem de 13 em 13. Então, a repetição não é coordenada propriamente, mas elas terminam juntas, né? Então, eu acho tem algo ali que pode levar a gente, pelo menos, a estranhar a obviedade do nosso calendário, que a gente acha muito óbvio, mas também não é tanto. Se pensar que é dividido em 12 meses, cada mês tem uma quantidade diferente de dias, né? Então, assim, para alguém que não saiba o porquê que o nosso calendário é como é, né, ele também soaria muito esquisito. Assim, né? Por que de repente uns terminam em 30, outros em 31, outros nem chegam a 30, né? Então, eu suponho que isso possa ser algum indício de como a gente pode começar a interpretar ali. Tenho certeza de que tem bibliografia imensa sobre isso, né? Mas é porque realmente tem muita coisa escrita sobre esses manuscritos. Parece que não, mas tem muitos estudiosos, nada em português, que eu saiba, mas tem bastante coisa em inglês, bastante coisa em espanhol, né? E em francês deve ter também. Né? Então, eu acho que isso pode ser algum elemento que mostre como que parece que esse calendário é regido por dois princípios diferentes, né? Que acontecem meio que em paralelo, mas um influencia no outro, necessariamente, e que um não pode ser lido sem o outro. Porque pensa nisso, deixa eu pegar isso aqui de novo, só porque eu acho isso interessante, não é óbvio, né? Você pensar que você vai do Jacaré 1 até o Junco 13, você vai, bom, é 1, 2, 3, chega no 13. Né? Aí vai lá, onça 1, né, águia 2, papapá. Você chega no último símbolo que tem, no último dos 20, né, flor 7. O próximo você tem que voltar para o jacaré. O que a minha cabeça fez quando eu comecei a ler aquilo era jacaré 2. Né? Porque já foi jacaré 1, agora vai ser jacaré 2. Não, o próximo é jacaré 8. Porque o outro foi flor 7. Então, se você pegar só o símbolo jacaré, a ordem dos números que aparece é 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4. É uma coisa assim. Ele não segue uma ordem que pareceria natural para a gente. Né? Então, você não consegue separar a numeração dos símbolos e ler isso de forma satisfatória. Você tem que ler os dois juntos, né? Para que faça algum sentido, até para que você consiga ler você descubra qual é a ordem de leitura daquelas páginas. Então, enfim, tem isso. É que o não jacaré comeu uma flor, você tem que fazer o jacaré comer uma flor, que está fazendo um joguinho. Mas é muito interessante, né? Se a gente pensa no calendário chinês também, né, que usa animais também. Uhum. Então, ou seja, mais uma coisa fundamental, não há uma única forma de contar o tempo. Não. Outra coisa que a gente esquece quando estuda história tradicionalmente,
né? Há várias temporalidades no mesmo tempo, né? Estou pensando aqui um pouco no Kozelik. Várias formas de você contar o tempo, é totalmente diferente. Você pega para os chineses, daí pega para os astecas, para os incas. É impressionante, é belíssimo isso, né? A Heidi falou, é quase um jogo do bicho, é bem isso mesmo. Justo. Eu ia jogar no Jacaré 1, porque já começa ali. Já começa nele. Já começa nele. Mas é... Eu não sei se a Ana Clara, né, Caio, quer fazer algum comentário, ela que estuda essas coisas. Ana, como que foi a parte dos Incas? Falei muita bobagem lá? Oi, professor Caio, tá me escutando? Tô sim. Não, falou bobagem não, só que eu fiquei muito feliz de saber que tem alguém que compartilha das mesmas loucuras, né? Por que eu falo loucura? Porque a gente que vem dessa formação hegemônica, né, europeia, e a gente se depara com essa coisa tão diferente da nossa cultura, parece ser realmente uma loucura, né? Na realidade, eu comecei a estudar no meu mestrado a introdução da linguagem escrita nas comunidades quechua, aqui na Bolívia. Eu estou aqui na Bolívia agora, na Cordilheira dos Andes. Para vocês terem uma ideia, eu estou a 4.000 metros de altitude no nível do mar. Haja fôlego, hein? Nossa. Horrível, né? Eu falo um pouquinho, já estou... Eu imagino. Olha que eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Um frio horrível, porque aqui sempre faz muito frio, né? Porque eu estou no topo da cordilheira, então, geralmente, ele está de 10 negativos, né? À noite dá 17 negativos, então, muito frio. E quando eu termino o mestrado, na minha banca de defesa estava o professor Limário. E ele vê as saltas, né? Porque como o senhor estava falando desse livro, nas saltas, elas são escritas em desenhos. Ainda hoje, nessas comunidades indígenas, esses textos são produzidos. E a gente considera que são narrativas. Então, nesse momento é que o professor fala, e por que você não faz um doutorado para trabalhar com isso? Eu já estava me interessando pelos quipos há muito tempo, porque agora, atualmente, eles produzem os chuspos, que são muito parecidos com os quipos, só que é assim, eles são coloridos, né? Tem mais cores, e eles transmitem outras formas de narrativas. Por exemplo, quem é o marido, quem é a esposa, quantos filhos tem, a cor do alho, a família pertence a qual suio. Além disso, as saltas eles usam no corpo. Se você vê, por exemplo, o presidente Evo Morales, ele usa muitas saltas. E ali ele está falando sobre a história dele, da família. Então, existe toda uma narrativa. E é essa a minha pesquisa de doutorado, né? Identificar as narrativas nessas saltas. Então, assim, compartilhar com o senhor foi muito interessante, porque mostra que tem gente das letras que também gosta disso. Eu não estou sozinha. Sim. Não está. Eu sou formada em letras, né? Então, assim, eu venho dos estudos linguísticos, continuo com estudos linguísticos, mas, assim, são poucas as pessoas que se interessam por isso, porque a gente vem, eu repito, né, do conhecimento hegemônico. E isso é um conhecimento das minorias, né? Então, por isso está muito relacionado ao meu embasamento teórico com as teorias decoloniais, né? Sim. De dar visibilidade a essas minorias, né? Porque mesmo que tenha sido o império, mesmo que os incas, né, foram uma colonização, não uma colonização, grandiosos, né? Mas depois que chegam os espanhóis, eles foram totalmente dizimados. E aí eles são minoria, né? A gente considera como não é? Como os colonizados. Então, por que não dar voz? Quer dizer, voz eles já têm. Não dar visibilidade a essas vozes, né? Que estão escritas aí. Então, professor Caio, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de lhe escutar. E o professor Limael vai escutar isso aí, que vai ser muito importante para você compartilhar essas ideias e não se sentir tão sozinho, né? Porque a gente que é pesquisador, principalmente o pesquisador etnográfico, né, se sente sozinho também. Inclusive, eu estou participando agora de uma cultura, né, de um descobrimento de uma cidade que se chama Inarcata,
né, que está aqui na cordilheira, que não tem registros arqueológicos, e os arqueólogos bolivianos estão descobrindo, e eu estou perto para ver se vejo algum quipus lá enterrado. Oh, que maravilha! Né? Mas isso, assim, são as nossas... São quem gosta de trabalhar com... Eu trabalho com letramento, né? com essa leitura dessas narrativas, mas não é tão comum na área das letras, né? Que se goste disso. Então, muito obrigada, professor Caio. Muito obrigada, Marcelo, por essa oportunidade. Estou muito feliz. Não estou sozinha. Não está sozinho. A gente que agradece a presença, né, Caio? Com Muito certeza. legal, e manda um abraço para o Lin, que é uma pessoa que eu conheci muito, muito rapidamente, só quando eu estava na Letras, mas lembro que assisti umas aulas maravilhosas dele por lá. Mas é realmente uma loucura isso. A gente não há interlocução, né? Então você fica o tempo inteiro com a sensação de que você está falando sozinho, né? Então é ótimo quando acontece esse tipo de coisa. Eu não sou especialista nesse mundo pré-colombiano, não sei se eu vou ser especialista no mundo pré-colombiano, mas eu certamente vou estudar mais, né? Porque eu tenho realmente muito interesse nisso, né? Eu acho que pode ajudar muito. Eu, em geral, trabalho com questão de manuscritos e tudo mais, e poesia principalmente, mas eu não vejo mais esses dois campos como algo necessariamente separado, né? Eu acho que podem muito tranquilamente sabe, dialogar de forma interessante, assim, trazer questões novas, né? Então, maravilha. Obrigado mesmo, Ana, por participar aqui. Ó, você vai lá convidada para pinchar uma coca lá com ela. Ok, quando o Covid permitir. Você vai pinchar na coca. Pô, Ana, me convida também, né? Nessas horas, tudo bem que eu não estudo, mas tem que na hora de aprender a ler os pinchar na quipos, coca, Marcelo. eu quero. Primeiro aprender a ler os quipos, depois... Obrigado, Maravilha. Ana. Mais alguma questão, comentário? Alguém quer? Bom, senão a gente talvez possa encerrar, né, Caio? Maravilha. Foi muito legal, adorei, Caio. Foi assim, uma palestra muito instrutiva, muito didática. Obrigado. Acho que, tirando a Ana aqui, ninguém conhecia praticamente nada do que você estava falando. Então, é ótimo, né, que um assunto tão estranho para a gente venha à tona, né, de uma forma tão competente como você fez. Mais uma vez, agradecer também ao Jean, ao Kleber, né, que ajudaram nessa organização. E vamos tentar marcar, fazer outras coisas nesse sentido, né? E talvez discutindo esse mundo, se a gente puder chamar de pré-colombiano, né? Eu acho que falta muito isso no Brasil. Talvez em alguns lugares, né? Na Unicamp tinha, né, na história, um pessoal que estuda, né, em algumas... Mas é raro, mesmo na história, pouquíssima gente estuda, né? Então, vamos que vamos. Maravilha. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, né? Não, só mais uma vez queria agradecer vocês três pelo convite e deixar registrado também agradecimento ao professor Thomas Cummings, que foi quem me introduziu a tudo isso e, inclusive, me enviou materiais. Enquanto estava tentando preparar essa fala, ele me enviava materiais para isso. Então, também queria deixar registrado. Legal. Claro, tem que... Então, tá Perfeito. Bom. Então, vamos lá, depois, então. Quem quiser o vídeo, o Caio deixou aqui, né, o e-mail dele no chat. Daí eu acho que pode escrever, né? É só me escrever que eu vou ter que descobrir como enviar, mas eu tento enviar para vocês. Eu nunca fiz isso, mas eu tento descobrir como faz. Não sei se o Jean quer falar alguma coisa, ele está com a voz debilitada, mas... Não, Jean? Não, eu só ia comentar que eu achei muito interessante também a palestra, que acompanhando as imagens, os nozinhos que o Caio foi derivando ali, os números das tabelas, achei bem bacana. E parabenizar, né, o Caio e também a Ana por esse estudo que quase ninguém faz, né, a gente supõe pelo menos, porque tem essa visão hegemônica mesmo, né, a nossa formação ou deformação, não sei, ela é muito eurocentrada, né,
ou norte-americanizada, digamos. E a gente acha, até o Brasil não é visto aqui. Não. Né? A gente não olha a moda de viola, a gente não olha nossas culturas populares, né? Então acho importante que isso expande, né? A gente começa a ver pelo lado não do colonizador, né? Entre aspas, mas de quem já estava aqui há, né, séculos ou milênios até, né? Acho bem importante. Obrigado, Caio, Marcelo e o Kleber também pela parceria. Isso aí. Então, até uma próxima, né? Valeu, Caio. Perfeito, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço aí para todo